Salve de igreja, capaz de ser, amém? Abra vossas Bíblias lá em 2 Crônica. 2 Crônica, capítulo 1, versículo 6. 2 Crônica 1, 6. Amém? Todos acharam? 2 Crônicas 1, 6. A história que vai falar aqui neste versículo vai falar sobre Salomão. Porém, o que eu quero falar para vocês é para vocês conhecerem melhor a história de Davi, o seu pai. Eu quero que vocês, eu sei que vocês conhecem a história de Davi, o rei Davi. Eu sei que vocês conhecem exatamente o que foi que ele fez. Porém, eu quero abrir os olhos de vocês para uma história. Não simplesmente porque Davi, ele derrubou o gigante. Não porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não, eu quero falar para vocês sobre o verdadeiro Davi, sobre sua verdadeira adoração, sobre o que ele realmente fez. Quando você começa a ler a história de Davi, quando eu comecei a ler, que eu decidi realmente falar, eu vou falar sobre Davi, você tem uma história muito comovente. A partir do momento que você começa a estudar sobre Davi, começa a ler tudo que Davi fez, tudo que aconteceu com Davi, é algo que você, se você interpretar, se você começar a imaginar, é algo que você pode sim cair em lágrimas. Porque Davi, ele não tem só a parte que ele foi homem segundo o coração de Deus, que ele foi rei. Não tem só a parte que ele foi jovem, que derrubou o gigante. Porém, tem todo um contexto por trás dele, e envolve muitas pessoas. E é isso que eu quero falar para vocês. Vamos ler aqui o versículo. 2 Crônicas 1, capítulo 1, versículo 6, que diz: E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirma-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre o teu povo, numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso em teu coração, e não pediste riqueza, nem bem, ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o teu povo, sobre o qual constitui rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Vou repetir esse versículo: sabedoria e conhecimento te são dados, e riqueza, bens e honra, a qual nenhum rei teve antes de ti. Aqui Salomão, ele vai dar para o Senhor holocausto. Porém, o que eu quero falar para vocês é como Salomão virou rei. Para poder falar da vida de Salomão, também devemos falar sobre Davi, o seu pai. Davi, ele era, antigamente, logo no início, ele era um jovem, entre outros irmãos. E Davi, ele era um jovem que cuidava de ovelhas. Era um jovem que, ao olhar a história, você pode ver, era um jovem totalmente excluído pela sua casa. Davi, enquanto os seus irmãos iam para a batalha, iam fazer alguma coisa, Davi era o que cuidava de ovelha, era o que trabalhava. Davi, ele era aquele em que sentava embaixo de uma árvore e começava a olhar para as ovelhas, e começava a salmodiar ao Senhor. Porém, eu tenho certeza, uma conjectura minha, que Davi, ele sabia que naquele dia que ele ia sair de casa, algum profeta ia visitar a sua casa.
Porque ali estavam todos arrumando a casa, porque era normal, quando viesse algum tipo de profeta, era normal todo mundo ajeitar a casa, era normal todo mundo fazer qualquer tipo de coisa, para que tivesse bem visto para o profeta. Porém Davi, ele não estava naquela reunião, ele foi pastorar as ovelhas. E eu começo a imaginar Davi, ele sentado nas árvores, Senhor, eu sei que eu não vou participar daquela reunião, mas eu te louvarei mesmo assim. Ele começa a salmodiar o Senhor. Ei Deus, eu sei que o Senhor é meu pastor, então isso nada mais me falta. Eu não preciso estar em reunião, porque eu sei que você está aqui comigo. Se eu sou pastor de ovelha, o Senhor é meu pastor. Davi, ele começa a salmodiar e começa a falar. E quando o profeta chega em sua casa, enquanto está tendo várias reuniões, Davi está lá pastorando as ovelhas. E o seu pai começa a mostrar, porque o profeta foi lá com o único propósito de ungir um dos seus filhos. Então quando ele começa a apresentar os seus filhos, aí o Senhor disse, não é esse. E Samuel, Senhor, é esse aqui. E o Senhor, não é esse. Fala assim, Senhor, esse aqui, olha, é bonito, tem boa estatura. Fala assim, não, mas não é esse. Ei Samuel, você pode olhar muito bem a estatura, a aparência, porém eu olho o coração. Ei Samuel, você pode olhar e falar assim, não é forte, dá para ser rei, mas eu olho o coração. Ei, pode ser grande, pode ser pequeno, mas Deus usa. Ei, não pode ter influência. Ei, pode ser pequeno, mas Deus usa essas pessoas. Deus usa as pessoas, as menos capacitadas. Deus, Ele usa aquele que muitos falam não pode ser nada, mas Deus usa. O profeta, ele vai chegar e falar assim, olha, ninguém senta na mesa sem antes Davi chegar. O banquete está preparado, mas ninguém senta. O banquete está exposto, todo mundo pode comer, mas ninguém senta sem antes Davi chegar. E eu começo a imaginar um de seus irmãos chegando para Davi. Ei Davi, olha, o profeta, ele quer te encontrar. O profeta, ele veio para falar somente com você. Eu não sei o que ele quer. Então Davi, eu começo a imaginar Davi falando, ei Senhor, eu sei que o Senhor nunca esqueceu de mim. Ei Senhor, eu sei que eu estou aqui, mas eu estou orando, eu estou buscando pelos meus irmãos, e um dia eu vou ser recompensado. Ei, não importa o que você está passando. Ei, não importa exatamente o que você está passando na sua casa, na sua vida, mas Deus vai te recompensar. Nada que se faz no reino de Deus é em vão. Nada que você busca no reino de Deus é em vão. Ei, parece ser impossível um filho sair das drogas e tá agora aqui, na igreja adorando ao Senhor. Parece ser impossível um dos grandes traficantes sair do tráfico e tá aqui adorando e glorificando o Senhor. Mas Deus é o próprio impossível. Deus, Ele é o próprio impossível. Paulo, quando ele ia pregar, ele não procurava as coisas fáceis. Ele falava assim, meu Deus é o Deus do impossível, é o impossível que me atrai. Se ninguém pode falar sobre o amor, eu vou falar. Se ninguém pode contestar nada, então eu falo. Então do mesmo jeito, deve ser cada um de nós. Tudo que é impossível aos nossos olhos, é possível para Deus. Bem, então, Davi, ele é chamado para participar da reunião. E quando Samuel olha para Davi e fala, ei Senhor, esse é pequeno, esse não tem estatura, esse parece não ser, esse parece não ser um rei. Mas Deus falou, eu disse, eu olho o coração. Eu não olho como vocês, e ele vai ser escolhido. Ele vai ser rei. Ele vai reinar sobre Israel.
E ao passar do tempo, todos começaram a comer. E todos conhecem a história que Davi, ele derrubou Golias, que Davi travou muitas pelejas. Porém, o Senhor, ele olha e fala assim: ei, também fala para ele: foi eu que escolhi ele como rei. Foi eu que tirei ele daquelas ovelhas maladas, por trás das ovelhas. Eu vi ele sentado na árvore, e salmodiando por mim, e dizendo: Deus, o Senhor nunca me esqueceu. Deus, nada vai me faltar se eu tenho o Senhor. Foi lá, fala, profeta, fala para ele que foi eu. Foi eu que ouvi as suas orações, e sou eu agora que estou ungindo ele como rei, porque eu nunca vi uma oração sincera, tão sincera quanto dele. Nunca vi, enquanto muitos brincavam de fazer qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de arma para lutar, Davi, ele estava tocando sua harpa e dizendo: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Ei, Senhor, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa. Ei, Deus, o Senhor nunca tem me abandonado, porque ele sabia que existia um grande poder na adoração. Então, Davi, mas se você chegar para mim e falar assim: ei, Jardiel, será que Davi, ele só foi reto, ele nunca pecou? Não, quem nunca pecou foi Jesus. Existe uma história que está relatada na Bíblia, em que Davi, ele saiu para uma peleja, e nisso ele foi ferido. E quando uma das pessoas, um dos seus servos foi lhe ajudar, ele disse: ei, você não vai mais pelejar conosco para que a lâmpada de Israel não se apague, quando ele estava sendo rei. Ele disse: olha, você não vai pelejar comigo para que a lâmpada não se apague. E quando teve quando teve uma das guerras, Davi ficou no palácio, e ao acordar ele olhou, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E nisso ele olhou para um dos criados e falou assim: ei, pergunta quem é aquela mulher. E um dos criados falou assim: é a mulher de Urias, o que foi pelejar. Aquela é a mulher em que ficou aqui por quanto Urias foi lutar pelo Senhor. Ele falou assim: traga ela para cá. E nisso Davi, ele toma posse daquela mulher. E logo depois ela aparece dizendo: ei, Davi, olha, agora eu estou grávida. E Davi, ele querendo esconder, porque a fama de Davi tinha se espalhado muito como rei. E Davi, foi ele que disse: ei, o rei agora de Israel não sou eu, mas o Senhor dos exércitos. Como Davi, ele ia se deparar se um grande escândalo saísse do meio do palácio dele, do meio do reinado. Então Davi, ele fala assim: ah não, sabe o que eu vou fazer? Vou mandar chamar Urias. Urias vem da batalha, dorme com sua mulher, o filho é dele. Porém, o que Davi, ele não sabia é que Urias era um homem reto. Era um homem em que ele era fiel naquilo que ele fazia. Quando Urias, ele veio e fala assim: olha, Senhor, eu não voltei para casa porque eu não consigo dormir com minha mulher, sabendo que tem pessoas morrendo por mim. Eu não consigo dormir com minha mulher, sabendo que existem outras pessoas que eu podia estar lá ajudando. E ele fala: eu quero voltar de novo para a guerra. Eu quero voltar de novo e ajudar os meus amigos. Eu não quero que pessoas morram por conta de mim. E Davi fala: tá certo, você vai, mas você leva essa carta. Porém, o que Urias não sabia é que essa carta falava exatamente como ele iria morrer. Davi, ele falou assim: ei, olha, coloca Urias na frente de todos. Quando acontecer algum tipo de guerra, ele vai ser o primeiro a morrer. E isso aconteceu. Urias foi à frente, e com isso ele morreu. Assim que atacaram, ele morreu. Então chegou uma carta para Davi e falou assim: olha, Davi, exatamente como você falou, coloquei ele à frente, ele morreu. Depois
Fala assim, então, o que é que você vai fazer agora? Ele diz, aí depois que passou o luto da esposa, ele se casa com Betseba. E isso, Betseba tem um filho. Porém, o que Davi não sabia é que o mesmo Deus que sondava o coração dele, quando ouviu a oração dele embaixo daquela árvore, pastoreando a ovelha, o mesmo Deus que viu toda a situação dele dentro de casa, o mesmo Deus que ajudou a derrubar o Golias, era o mesmo Deus que sondava ele como rei. Era o mesmo Deus em que chegava para ele e falava exatamente como fazer. Era o mesmo Deus que usava os profetas, principalmente para ele. Então Natã, como profeta, ele olhou como um profeta digno. Ele disse, Senhor, o Senhor mandou Natã falar com Davi sobre esse ato. E ele chegou e falou, Senhor, olha, uma coisa é eu profetizar para uma pessoa que está do meu lado, outra coisa é profetizar para rei. Como é que eu vou fazer isso? Senhor, como é que eu vou chegar para o rei? Ei, você fez uma coisa errada, ele pode me matar. Porém Deus diz, ei, se foi eu que mandei você profetizar, eu me responsabilizo. Se foi eu que mandei fazer, eu me responsabilizo, apenas vai. Quando tiver alguma coisa para falar, você fala, Senhor, é difícil, eu não consigo falar isso. Não se cale, fale. Se foi Deus, o mesmo Deus que deu a revelação, o mesmo Deus que mandou profetizar, é o mesmo Deus que se responsabiliza. Se Ele lhe capacitou para fazer coisa, não se cale, fale. Então Natã, ele chegou para o rei. O Senhor deu estratégia para poder chegar até o rei e disse, olha rei, eu quero tirar uma dúvida com o Senhor. E o rei disse, pode falar. Existia um homem que tinha muitas ovelhas. Existia um homem que queria fazer um tipo de festa e tinha muitas ovelhas. Porém, quando chegou um convidado, ele queria matar uma dessas ovelhas. Porém, existia apenas um que só tinha uma ovelha. E ele matou esse homem e tomou essa ovelha para ele. O que é que esse homem merece? Davi, ele podia agir de forma diferente. Ele podia pensar, falar assim, não, esse homem era pecador, eu vou chamar os dois aqui e vou ver a versão dos dois. Eu vou chamar um e vou ouvir a versão dele, porque uma coisa é você falar, outra coisa é quem fez. Davi, ele poderia chegar e falar assim, não, eu vou analisar e vou pedir sabedoria ao Senhor. Porém, na mesma hora que o profeta disse, o coração de Davi, ele se encheu de fúria e disse, esse homem é digno de morte. E tudo aquilo, assim, esse homem ele deve pagar 4 vezes mais. Sabe o que eu aprendo com essa aplicação? Cada ação que nós temos tem uma reação. Cada escolha tem uma consequência. E Davi, com seus próprios atos, ele fez sua própria consequência. Davi, com a sua própria boca, ele falou a sua consequência. Davi, ele poderia ter consultado ao Senhor, mas não. Ele agiu assim, ele agiu no impulso. Davi, ele poderia ter chegado e falado, Senhor, o que é que eu faço agora? Mas não, ele disse, esse homem deveria matar. Porém, ele se surpreendeu quando o profeta disse, rei, esse homem que matou, esse homem que tinha uma única ovelha é o Senhor. E Davi, ele chegou pro profeta e falou uma única coisa: pequei contra o Senhor. Cada um de nós sabemos onde estão os nossos erros. Cada um de nós sabemos onde erramos. Cada um de nós sabemos onde é o nosso ponto fraco. Porém, cabe a cada um de nós assumir a Deus. Dia após dia, nós somos tentados por Satanás a pecar.
Nós somos tentados por Satanás a fazer algo que é de errado, e isso sabemos. Porém, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de temer ao Senhor, nós pecamos. Porém, para isso foi que Ele está escrito que nós temos um Pai justo e fiel, que se pecar e orar para Ele, Ele perdoa. Porém, muitas das vezes nós esquecemos que temos um Pai justo, esquecemos que temos um Pai zelador, esquecemos que tem um Pai que fica monitorando nós 24 horas, e principalmente esquecemos de agradecer ao Senhor. E Deus, Ele falou: Davi, para que tu foi buscar outras coisas? Porventura não tenho dado eu muitas coisas para você quando você ora? Porventura não fui eu que te estabeleci como rei? Não fui eu que todas as coisas que você pediu eu te dei? Todas as lutas, batalhas ganha, não foi eu que estabeleci? Se você pedisse mais alguma coisa em oração, como você sempre tem feito, eu não poderia te dar? Para que procurar outras coisas, Davi? E Davi, conjectura minha, eu fico imaginando Davi, cabeça baixada, orando: Senhor, me perdoa, em seu coração. Pois a Bíblia não fala que ele falou com alguma coisa, apenas ele falou que pecou contra o Senhor. Mas automaticamente, quando nós recebemos uma repreensão dentro do nosso íntimo, nós falamos: Senhor, me perdoa, me muda. Por mais que por fora nós estamos falando: ah não, eu não fiz isso, ah não, você está errado. Mas por dentro nós ficamos remoendo, dizendo: Senhor, me muda, eu preciso de mudança. E Davi, ele apenas esperou: Senhor, eu sei que eu mereço uma consequência. E o profeta olhou para ele e falou assim: olha, Davi, a espada vai estar sobre tua casa. E sabe uma coisa que eu fico imaginando? Aquilo que Davi estava chorando, apenas uma vez ele chorou o dobro. Pois uma coisa é você passar, outra coisa é ver toda a sua casa passando por aquilo. E o profeta completou: ei, e não tem o filho que sua mulher deu, que aliás não era sua, ele vai morrer. Então Davi, quando o profeta se retirou, Davi disse: Senhor, começou a orar ao Senhor, ele começou a jejuar. E quanto mais ele jejuava, mais o menino adoecia. Ele chegou, ele não quis comer, ele se rasgou as suas vestes, ele dobrou cada vez mais a sua adoração e dizia: Senhor, cura o menino, Senhor, não deixa que nada aconteça. Pois só quem é? Eu não sou pai ainda, pois sou muito jovem. Porém, cada pessoa que é pai, e também tendo como referência também minha mãe, pode perceber que quando acontece algum tipo de coisa com o filho, as pessoas ficam desesperadas, os pais ficam desesperados, querendo saber o que aconteceu. Um dos exemplos é quando o menino é muito pequeno e de repente houve uma briga na escola e a mãe chega desesperadamente falando o que aconteceu com meu filho, o que foi que aconteceu, e às vezes nem espera ter algum tipo de explicação, mas quer logo ir ao ponto. E era isso que Davi queria. Davi, ele queria comover o coração do Senhor. Porém o Senhor disse: olha, Davi, o que você fez eu perdoei, porém existe consequência. Existe consequência para tudo que você fez. Existe consequência. Ele fala assim: eu fico tentando imaginar o coração do Senhor, ele olhando, porque ele disse: Davi é segundo o meu coração. E eu fico olhando o Senhor, olhando para falar assim: Davi, eu não posso fazer nada, pois eu sou Deus. Mas porém você precisa de uma consequência. O que você fez foi grave, Davi. Então Davi, ele começou a adorar o Senhor, ele começou a buscar. No 7º dia, o filho dele morreu. Porém os servos ficaram falando: como é que eu vou chegar para ele e falar: seu filho morreu? Se quando eu estava dizendo seu filho está adoecendo cada vez mais, ele não quis ligar.
Ele apenas se adorava, se prostrava ao Senhor, ele orava para ele em busca de uma resposta. Então Davi, ele olhando que seus criados estavam lá, um conversando com o outro, e disse: o que aconteceu? E o criado disse: Davi, teu filho morreu. Então Davi, ele não teve mais nenhuma reação. Ele se levantou, trocou de roupa, comeu. E muitos falavam assim: mas como? Ele estava doente, você estava desesperado, se prostrando ao Senhor. Ele estava doente, você estava lá desesperado, chorando amargamente. Ele estava doente, você estava lá desesperado. E agora que ele morreu, você fica calmo. Agora que é o momento de luto, você fica calmo. Ele diz, a única coisa que ele fala foi assim: eu sei o que eu fiz, eu sei das minhas consequências, e eu sei que o meu Deus vive. Davi, ele assumiu seus atos. Ele sabia que ele tinha pecado, mas ele assumiu. Ele falou assim: eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente a hora que vai chegar para mim. Eu sei exatamente. Davi sabia exatamente do íntimo dele com Deus. E com isso, Davi, ele começou a esperar. Falou assim: meu Deus, e agora o que vai acontecer? E uma das partes da história em que eu acho mais comovente foi o que Davi descobriu. Ele descobriu que o seu próprio filho, estava se apaixonando por uma irmã, um pecado incesto. E para mim, eu fico tentando imaginar Davi: meu Deus, meu filho, ele abusou da minha filha. Como pode isso acontecer? O que os outros vão pensar? Como vai ser minha reputação? Senhor. E ele começa a orar mais uma vez. Porém, lá em 2 Samuel 3:10, que vai relatar essa história. E quem quiser conhecer e quem quiser simplesmente ler, você vai ver o que realmente o filho de Davi fez com a filha dele. Não vou entrar em detalhe porque as horas já se avançam. Porém, quando eu comecei a ler, eu comecei a imaginar como um filho pode estuprar uma irmã ainda virgem, que naquela época a menina que era virgem, ela sonhava com tudo, com o marido, sonhava com o seu casamento. E o seu próprio irmão tira toda a sua dignidade. O seu próprio irmão tira tudo aquilo que a sua filha tinha. E com isso, Absalão, ele começa a ter Absalão, que é o seu outro irmão, filho de Davi. Ele começa a ter um certo tipo de ódio quando descobre que o seu próprio irmão abusou da sua irmã. E com isso, Absalão trama e também mata Amnon, que foi o que estuprou Tamar, sua irmã. E chegam os criados e falam assim: olha, Davi, Amnon morreu. E Davi, ele se levanta do trono e começa a dizer: como? E como isso pode acontecer? Depois de Tamar, minha filha, foi estuprada, agora ele morre. Porém, Davi, ele não podia fazer nada. Como ele ia falar para Amnon, no segundo caso, como ele ia falar para Amnon: ei, Amnon, você não pode tomar a mulher dos outros, se ele tinha ficado com a mulher do seu próprio criado. Como ele ia falar para Absalão: ei, Absalão, você não pode matar uma pessoa, se ele tinha mandado matar Urias. Como? A ética dele vinha diminuindo perante a sua casa. E Davi, ele começava a se entristecer. E
E para resumir, aquilo que Davi falou, que o homem é digno de morte e tem que pagar 4 vezes mais. Com sua própria boca, ele fez sua sentença. Às vezes achamos que o que sai da nossa boca não tem poder nenhum. Porém, Tiago ele vai mesmo falar que a língua tem poder de queimar florestas, de destruir coisas. Às vezes nós temos que ter controle daquilo que sai da nossa boca, porque se for para maldição, pode vir maldição para a sua vida. Se for de bênção, pode vir bênção para a vida do próximo e para a sua vida também. Davi ele conhecia muito bem. Ele primeiro teve a morte do seu filho, depois teve a morte da dignidade da sua filha, depois a morte de Aminã, o seu outro filho, e também a morte de Absalão, que também foi morto. Davi, ao chegar do fim da sua vida, ele começou a orar para o Senhor e dizer: Senhor, a quem você vai levantar como rei? Quem vai ser o escolhido? E aí que entra Salomão. Davi ele tem um grande desejo de criar um templo, uma casa para o Senhor. Porém, o Senhor disse: você não vai fazer. Sua mão tem sangue de inocente. Eu vou levantar um e estabelecer como rei. Então Davi ele começa a se reunir com profetas e começa a orar: Senhor, será que é esse? Será que é esse meu filho que me acompanhou, que viu tudo, que viu o que aconteceu, que viu os desejos do meu coração, que viu minha oração? Será que é ele? Ou então ele vai ser mais um fruto que vai morrer, pois a espada do Senhor está sobre a minha casa. E ele começa a orar desesperadamente: Senhor, me dá uma resposta. Será que ele vai ser rei? Se acaso ele não for, vão querer matar ele e Betseba. Senhor, será que é ele? E a oração de Davi mais uma vez é ouvida. Ele fala: eu vou estabelecer Salomão como rei, e tudo quanto ele fizer, ele será abençoado. Porém, se ele reinar, eu sendo seu Deus. E é aí que Davi ele olha e fala assim: olha, Salomão, eu tinha um grande desejo em meu coração de fazer uma casa para o Senhor. Eu tinha um desejo no meu coração em fazer um templo para colocar a arca do Senhor como a presença de Deus. Porém eu não consegui e passo esse projeto para você. Porém, sabe o que eu quero? Eu quero que você obedeça ao Senhor que fez você, que projetou você. Eu quero que você obedeça a Deus e faça tudo quanto Ele mandar. Ele fala assim: olha, Salomão, não deixa que nada te separe de Deus. Não deixa que as coisas que aconteçam impeça de ouvir a voz de Deus. Se Deus disser não, não faça. Se Deus disser sim, faz, que Ele responsabiliza. Porém, não faz como teu pai, que teve que teve um erro, e que através do erro todos vocês tiveram que pagar. E eu creio, assim, sabe o que eu fiquei orando? Eu fiquei orando dessa palavra antes de sair de casa, e quando eu estava preparando, eu fiquei imaginando o encontro de um pai com filho, em que o filho tinha tudo para dar errado, mas Davi, quando ele olhou para Salomão, ele disse: ei, em você eu vejo eu como jovem, pois eu poderia ser o excluído, eu poderia ser aquele que ninguém dava nada, eu poderia ser aquele menos capacitado para ser rei. Ei, eu não poderia ser escolhido, porém eu estou aqui como rei. Você poderia também não ser rei, porque não era para Salomão ser rei, porém foi constituído por Deus.
E eu olho para ele e falo assim, em Salomão, orando, eu falo, Senhor, abençoa o meu filho. Tu me deu sabedoria, dá a ele os dobro. Se tu me deu riqueza, dá a ele o dobro. Se tu me deu presença, dá a ele o dobro. Vontade, dá o dobro. E Salomão, quando ele reinou, a primeira coisa que ele fez foi: eu não quero que todos comecem a falar de mim apenas como rei, mas eu quero também que eles comecem a falar a rei que serve ao Senhor, a rei que obedece o Senhor dos exércitos, a rei que serve aos reis dos reis. E devemos ter a mesma atitude que Salomão teve. Quando Salomão ele orou por mais presença, ele orou para que tivesse mais sabedoria para reinar, ele orou para que aquele pecado que o pai dele cometeu, que não viesse cometer, ele orou para isso. Então que cada dia mais nós venhamos orar cada vez mais por a presença do Senhor, pois é a única coisa que nos basta. É a única coisa que nos basta, a presença de Deus. Que nós venhamos orar cada dia mais para que o Senhor venha dar sabedoria, não riqueza, como muitos oram. Muitas das vezes, muitos pregadores chegam e falam: ei, se você der tanto, você vai receber tanto. Não, o Senhor, quando ele olhou para Davi, ele olhou o coração, então ele olha o coração de cada um de vocês. Eu não estou aqui diante desse altar dizendo assim: ei, você deve fazer isso para ganhar isso. Não, eu estou diante do altar porque o Espírito Santo manda dizer que vocês devem orar mais, buscar mais, se achegar mais a Deus, porque Ele vai revelar coisas profundas, coisas que nem vocês mesmos pensam que vai saber. Quando você olhar para a palavra, não tente entender, tente interpretar, começa a falar: ei, Espírito Santo, eu não sei de nada, não sou nada, não posso nada, mas eu sei que você é meu amigo e vai me dar sabedoria para isso. Começa a clamar, começa a pedir resposta para o Espírito Santo, e vocês vão ver que quanto mais você é íntimo do Espírito Santo, menos dúvida você vai ter, porque o Espírito Santo vai estar do seu lado para esclarecer cada coisa. Então, sabe o que eu venho falar para vocês através dessa palavra? É isso: orem. Há um grande segredo na adoração. Quando você começa a orar, o Senhor, Ele começa a abraçar os seus ouvidos e começa a dizer: ei, meu servo agora está orando. Eu vou sentir o cheiro da oração dele. Quando você começa a orar, ou então simplesmente quando você não sabe orar, começa a chorar, o Espírito Santo começa a falar: chora, chora, porque eu estou levando em palavras, eu converto as lágrimas em palavras. Começa a orar por avivamento, começa a orar por mais presença, começa a orar por mais igrejas cheias de Deus e menos do ego humano. Começa a orar por igrejas cheias de Jesus, cheias do Espírito Santo e menos ego. Eu não estou aqui dizendo que você vai sair daqui com todas as suas contas pagas. Eu não estou aqui dizendo dessa palavra que você vai sair daqui e nada vai acontecer, vai ser uma bênção, nunca vai acontecer nada. Não, eu estou aqui para dizer que a presença do Senhor, através da tua oração, vai aumentar cada vez mais. Estou saindo daqui dizendo isso, dizendo que o Espírito Santo, Ele busca por mais cada um de nós. Espírito Santo, Ele não procura pessoas lá fora, não. Ele procura aqueles que estão aqui dentro para usar, para poder mostrar para os de fora que você é influência. É através de cada um de nós que nós iremos fazer aquilo que Paulo disse: ser espelho. Quando o pessoal que não conhece a Cristo não tem capacidade, que não tem coragem de ler a Bíblia, ou então não entende a Bíblia, ele vai procurar entendimento em cada um de nós. E cabe a cada um de nós ser usado pelo Espírito Santo para poder falar para ele.
Então, ore mais, busque mais. Se pecar, você tem um Pai justo e fiel, que Ele é fiel para perdoar. Nenhum pecado é tão grande. Se você chegar e falar para Deus: eu fiz isso, eu pequei contra o Senhor e o céu me perdoa, o Espírito Santo ele vai estar aposto, querendo ouvir suas orações para levar para o Senhor. Então peça para o Senhor capacidade, Ele vai lhe capacitar. Peça ao Senhor mais ousadia, e Ele vai dar ousadia para você. E agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por mais oportunidade e que Deus abençoe. E quero passar agora para o missionário Rivaldo para ele deixar alguns avisos. E logo em seguida o presbítero Severino vai orar para finalizar o culto e dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Gente, sábado, dia 13, vou começar pela ordem, né? Amanhã, quarta-feira, cadê a diaconisa Teninha? Tá ali. Amanhã, quarta-feira, eu recebi um convite da diaconisa Gracilete, tá bom? Ali da igreja do pastor Sandro, onde ela é Intimate Modas, tá bom? Ela me convidou para deixar uma palavra lá amanhã, IBRA. Quem quiser ir comigo, já tem uma turma já, né, Tirinha? Quem quiser ir comigo, adorar o Senhor lá e honrar esse convite, esteja aqui na igreja às 2 horas da tarde, em ponto. Dá 2 horas a gente passa aqui e vai para lá, e quem não tiver fica, né? Ou quiser ir direto para lá, fique à vontade. Sábado agora, dia 13, Tirinha vai também. Sábado agora, dia 13, pode tirar do ar, Emerson. Sábado, dia 13, eu vou estar pregando na Pastora Paula. Quem quiser ir, mesma coisa.